turma, voltamos com mais uma aula sobre análise combinatória e nessa aula a gente vai falar exclusivamente sobre o princípio multiplicativo, tá? Lembrando que a análise combinatória é o ramo da matemática em que a gente aprende a resolver problemas de contagem, né? Tanto é que na aula inicial eu falei exclusivamente sobre problemas que envolvem contagem, especialmente aqueles problemas onde você precisa dizer todos os resultados possíveis da contagem. Ou seja, você apenas não precisa contar, você tem que descrever todas as possibilidades. E aí geralmente você precisa montar uma árvore de possibilidades, como eu mostrei na aula anterior, e além de contar quantas possibilidades, você tem que escrever todas elas. No entanto, a maioria dos problemas pede para que você diga apenas quantas são as possibilidades, não precisa dizer quais, você tem que dizer quantas. Aí geralmente esses problemas são resolvidos pelo que nós chamamos de princípio multiplicativo, tá bom? A gente está apenas iniciando o estudo da análise combinatória, então a gente ainda não pode falar sobre arranjo, permutação, sobre combinação, que são problemas específicos da análise combinatória. Quando nós conhecermos, aí sim a gente vai poder usar algumas fórmulas, mas por enquanto não. A gente tem que usar a intuição para resolver o princípio multiplicativo, tá? Como vocês podem notar, eu trouxe aqui 3 exemplos que na realidade não foram exemplos escolhidos aleatoriamente. Na aula anterior eu propus algumas questões e essas questões, por algum motivo, alguns alunos não conseguiram resolver e aí eles me enviaram. E aí eu optei por resolver essas questões como exemplo de princípio multiplicativo, tá? Para quem acompanhou aí a aula anterior, está aqui o exercício 5, o exercício 10 e o exercício 12, tá? Então vamos às soluções. O primeiro exemplo diz o seguinte: quantos segmentos podem ser formados com extremidades nos vértices do hexágono regular indicado na figura? Então aqui nós temos um hexágono e ele está perguntando quantos segmentos de reta podem ser formados, escolhidos 2 dos vértices do hexágono. Em outras palavras, é como se ele estivesse pedindo para você contar os lados e as diagonais, tá? Então aqui a gente já consegue perceber os 6 lados e a gente precisa também contar as diversas diagonais, tá? Eu quero saber quantos segmentos eu posso formar. Veja só, pessoal, claramente um segmento de reta, ele une 2 pontos. Por exemplo, aqui eu tenho um segmento de reta AB ou BA, tanto faz. Então, como o próprio nome já diz, no próprio nome do método de resolução, que é princípio multiplicativo, você vai ver as possibilidades e depois multiplica a quantidade de possibilidades. Como eu preciso unir 2 pontos, eu penso, quantas possibilidades eu tenho para escolher o primeiro ponto? Claramente aqui tem 6 vértices, então eu tenho 6 possibilidades para escolher o primeiro ponto. E o segundo ponto? Obviamente eu não posso ligar um vértice a ele próprio. Então se eu, por exemplo, iniciar escolhendo o ponto A, as outras opções, obviamente, são os pontos B, C, D, E e F. Então, escolhido um ponto, né, e eu tenho 6 opções para escolher esse primeiro ponto, só me restam 5 opções para escolher o segundo ponto. Então, aqui nós já temos 6 vezes 5 possibilidades, tá? 6 possibilidades para o primeiro, 5 possibilidades para o segundo, já que eu não posso escolher o mesmo ponto. 6 vezes 5 dá 30, então a priori você pode achar que eu tenho 30 possibilidades. Mas na realidade não, eu só vou ter 15. Eu vou ter que dividir esse resultado por 2. Aí você deve estar se perguntando por quê. Eu acabei até de falar o porquê disso. Inicialmente eu comentei que o segmento AB é o mesmo segmento BA. Isso vale para qualquer outro segmento. O segmento CD é a mesma coisa do segmento DC. Então nesse caso aqui, AB e BA, a ordem não importa. Tá? Então é por isso que se eu colocar 30 como resposta, eu vou estar contando AB e BA como sendo coisas diferentes, o que não é verdade. Tá? Então é por isso que eu dividi por 2. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Então a resposta final, 15 segmentos. Ok?
Vamos ao segundo exemplo. Um trem de passageiros é constituído de uma locomotiva e 6 vagões distintos. E desses, um é vagão restaurante. Então nós temos a locomotiva e 6 vagões distintos. Desses 6, um é restaurante. Sabendo que a locomotiva deve ir à frente da composição e que o vagão restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva, ele pergunta de quantos modos diferentes é possível montar essa composição. Então, vou resumir. Nós temos a locomotiva e 6 vagões distintos. Dentre esses 6, um é restaurante. Ele pergunta de quantas formas diferentes você pode compor esse trem de passageiros. Agora, você tem duas restrições. A primeira restrição, a primeira exigência é que a locomotiva venha à frente. E a segunda exigência é que o vagão restaurante não venha imediatamente após a locomotiva. Então, para ilustrar, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho a locomotiva, tenho o vagão que eu vou chamar de 1, então V1, lembrando que são 6 vagões. Então, tenho V2, V3, V4, V5 e o sexto vagão é o vagão restaurante. Não necessariamente ele vai estar nessa ordem. Aqui seria uma possível ordem. Note que a locomotiva está na frente e o vagão restaurante não vem imediatamente depois. Então essa é uma possibilidade. Mas ele quer saber quantas possibilidades, tá? Então aqui é só para ilustrar, título de ilustração. Então eu vou fazer o seguinte. Obviamente a composição tem 7 locais, né? Então tá aqui, as 7 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa primeira posição só pode ser ocupada pela locomotiva. Lembrando que a minha intenção é verificar a quantidade de possibilidades para cada local desses. E aí depois eu multiplico. Então, repetindo, a primeira posição só pode ser ocupada pela locomotiva. Então, eu só tenho uma possibilidade. E a segunda posição? Obviamente, a locomotiva não vai estar porque ela já está na primeira. E aqui na segunda posição? Pode ser qualquer um desses aqui, com exceção do restaurante. Então, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tenho 5 possibilidades. E para a terceira posição, a locomotiva não pode. Dessa vez, o vagão restaurante vai poder estar aqui. No entanto, algum desses 5 vagões já ocupou essa posição. Digamos que tenha sido o V2. É só uma possibilidade. Digamos que tenha sido o V2. Então, o que é que restou? O V1, o V3, o V4, o V5 e o restaurante. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 posições. Então, aqui também 5 possibilidades. Digamos que tenha sido o V4. Quantas possibilidades restaram aqui? 1, 2, 3, 4. Ok, digamos que tenha sido o vagão restaurante. Quantas restaram para aqui? 1, 2, 3. Então, 3. Digamos que tenha sido o V5. Aqui restaram 2. Digamos que tenha sido o V3. Só restou o V1. E aí, como o próprio nome já diz, princípio multiplicativo, você deve multiplicar essas possibilidades, tá? Bom, 1 é o elemento neutro da multiplicação, não faz a menor diferença aí na hora de multiplicarmos. Então resta 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4 dá 100. 100 vezes 3, 300. 300 vezes 2, 600. Então nós podemos compor esse trem de 600 formas diferentes. Tá? Então, o último exemplo diz o seguinte. No sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente usa normalmente, né? Ele pergunta: quantos números de 3 algarismos são formados na letra A com repetição, ou seja, pode repetir algarismo, não tem restrição nenhuma, e na letra B sem repetição, tá? Na letra B você não pode, por exemplo, ter o número 115, né? Já que o 1 apareceu 2 vezes. Então a gente quer saber quantos números de 3 algarismos existem na letra A sem nenhuma restrição
e na letra B com a restrição de que você não pode repetir algarismos, tá? Bom, gente, no sistema de numeração decimal a gente utiliza apenas esses algarismos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no sistema de numeração decimal que nós usamos, a gente dispõe desses 10 algarismos, né? Esses 10 dígitos. Aí ele quer saber, na letra A, quantos números de 3 algarismos você pode formar. Olha só, gente, números de 3 algarismos, né? Qual seria o menor número de 3 algarismos? O menor número de 3 algarismos é o 100. Né? Afinal de contas, antes do 100 vem o 99 e ele tem apenas 2 algarismos. E qual seria o maior número de 3 algarismos? O maior é 999. Depois dele vem o 1000 e o 1000 tem 4 algarismos. Então, em outras palavras, é como se ele estivesse perguntando: existem quantos números entre 100 e 999, incluindo os dois? A gente pode fazer essa conta até mentalmente, né? Lembrando que do 1, né, pensando nos números naturais, do 1 até o 999 existem exatamente 999 números. Se a gente excluir do 1 até o 99, a gente está excluindo os 99 primeiros. Então, de um total de 999, se você retirar os 99 primeiros, você acaba ficando com 900 números. Então, a resposta aqui é 900. Mas aí a gente vai chegar nisso, vai chegar na resposta 900 usando o princípio multiplicativo. Então vamos lá. Lembrando que na letra A não tem nenhuma restrição. Quantos desses algarismos, quantos eu posso colocar aqui? Geralmente esse tipo de problema traz alguma dificuldade justamente por conta do zero. Veja só, pessoal, você não pode começar um número de 3 algarismos por zero. Imagine o seguinte, imagine que eu tenha o número, esse aqui, tem o número 013. Isso daqui, na realidade, é o número 13. E 13 tem somente 2 algarismos e não 3. Então, a única restrição, isso vai valer para a letra A e para a letra B, é que você não pode começar jamais pelo zero. Então, aqui no primeiro algarismo, você não pode colocar zero, tá bom? Então, vamos lá. Se eu não posso usar o zero, existem quantas outras possibilidades? Do 1 até o 9. Então, existem 9 possibilidades. E aqui, na casa das dezenas, eu posso qualquer uma, inclusive o zero. Então, eu posso usar todos os 10 algarismos. E aqui, da mesma forma, eu posso usar todos os 10 dígitos. E aí, se eu multiplicar, 9 vezes 10 dá 90, 90 vezes 10... 900, como a gente já esperava, tá? 900. Agora vamos para o item B. O item B já não é tão simples, porque aqui eu não posso repetir algarismos, tá? Não posso. Então vamos lá. Quantas possibilidades aqui para essa primeira casa? Da mesma forma, eu não posso usar o zero, então da mesma forma só existem 9 possibilidades, tá? Agora aqui eu poderia qualquer uma das 10, inclusive o zero. No entanto, eu já usei um desses números aqui. Lembrando que eu não posso repetir, tá? Eu não estou dizendo aqui que eu usei o número 9. Não, gente. Eu estou dizendo que eu tenho 9 possibilidades, tá? Agora, suponhamos que eu tenha usado o 4. Digamos, é só uma suposição. Digamos que eu tenha usado 4. Quantas opções restaram para aqui? Todas elas, com exceção do 4. Aqui tem um total de 9, se eu excluir, eu tenho um total de 10, desculpa, se eu excluir o 4, restam 9. E aqui, quantas restam? Digamos que eu tenha começado pelo 4 e depois que eu tenha usado o 0. Quantas restaram? De um total de 10, tirando essas duas, restaram 8. Então a resposta final é 9 vezes 9 vezes 8, tá? Bom, 9 vezes 9 dá 81. 81. E 81 vezes 8 dá 8 vezes 1, 8, 8 vezes 8, 64. Pronto, dá um total de
648. Tá? Então eu tenho 600, entre 100 e 999, existem 648 números onde você não repete nenhum algarismo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.